Hoje nós vamos conversar com as doutoras Viviane Alves Gouveia e Betânia Paiva Drummond, que são microbiologistas da UFMG, ambas com doutorado na área e estágio pós-doutoral em uma série de lugares como a Fiocruz. Elas fazem parte de um grupo que está com uma iniciativa muito interessante e acho que a gente tem que prestar atenção nisso, no papel das universidades públicas no nosso país, como grande parte delas tem feito iniciativas muito interessantes de divulgação, de mapeamento da Covid, de uma série de outras coisas. E no caso da UFMG em especial, vocês precisam conhecer, eu vou deixar linkado aqui, o trabalho incrível que essas pessoas estão fazendo de divulgação, de tirar as dúvidas. Eles têm um canal, um Zap, né, um WhatsApp, cujo número eu vou deixar aqui embaixo, e também um canal de YouTube com vídeos para tirar todas e quaisquer dúvidas que a população tenha eventualmente sobre o assunto e ficam praticamente 24 horas do dia fazendo isso, que é fundamental. Afinal de contas, dúvida é só o que a gente tem nesse momento que a gente está vivendo. Então, por ter aceitado o convite, trabalhando do jeito que estão, eu agradeço as duas professoras e começo aqui desejando um grande bate-papo para a gente. Eu tenho lido com alguma frequência que os especialistas em epidemias meio que esperavam uma epidemia já há algum tempo e que alguns imaginaram que ela poderia vir na SARS, na H1N1, em outras. Por que não vieram e o que tem a Covid-19 de diferente dessas outras? Por que essa epidemia é pior que as demais? O acontecimento dessas epidemias, de tempos em tempos, é um processo natural. Né? O tempo inteiro o ser humano está em contato com vírus, com bactérias, com fungos e outros patógenos potenciais que podem causar essas epidemias. Não é sempre que o ser humano entra em contato com esses vírus que eles vão estabelecer uma transmissão sustentada, né, causando essas epidemias. Mas de tempos em tempos isso acontece. E a epidemia, a pandemia da Covid-19, ela assumiu uma proporção grande, né, porque a gente vive hoje no mundo uma situação de um contato muito mais próximo entre as pessoas, de um grande trânsito de pessoas pelo mundo e também do fato do vírus ser transmitido por secreções respiratórias, né, tanto da mucosa nasal quanto da mucosa oral. Então, é muito fácil essa transmissão. Por isso que ele conseguiu se disseminar assim tão rapidamente. E como é um vírus novo, que o ser humano ainda não tinha contato, as pessoas não têm nenhuma resposta imune, não têm nenhuma proteção contra esse vírus. Então, realmente, ele consegue infectar um grande número de pessoas e, com isso, então, facilita a transmissão. Também, pelo que eu entendi, esse coronavírus não é o primeiro coronavírus que a gente tem contato. Por que os outros não foram tão graves? E mais, a gente tem que se preocupar com uma versão 2.0 dele, uma Covid-20 ou algo do gênero? Bem, os coronavírus circulam normalmente na natureza, né? Eles causam infecções no ser humano, eles causam resfriados, os resfriados comuns no ser humano, mas alguns tipos de coronavírus específicos têm um potencial de causar uma doença mais grave no ser humano e também em alguns animais, né? Quando os vírus estão multiplicando na natureza, eles podem sofrer mutações e essas mutações podem levar a um comportamento diferente no vírus, causando uma doença mais grave ou menos grave. Então, é difícil da gente prever com exatidão se vai surgir um COVID, uma doença, né, uma versão ponto .20 mais grave. A gente não tem ainda elementos para poder fazer essa previsão. A gente precisa de ir estudando o vírus ao longo dessa cadeia de transmissão, ao longo dessa pandemia, porque aí sim a gente consegue ter ferramentas, informações para tentar fazer essa predição com uma confiança maior, com base em dados científicos. Como historiador, eu me preocupo porque a memória que a história tem de uma grande pandemia foi a de 1918, da gripe espanhola. E ela voltou em 1919, voltou em 1920, em ambos os casos matando e matando muita gente. Eu sei que é completamente diferente, que o sistema de saúde é diferente, que o sistema de tratamento é diferente. Mas ainda assim, a gente tem que se preocupar com o coronavírus voltando no ano que vem, daqui 2 anos, como que vai ser isso? E também quando a gente vai se ver livre, se é que vai se ver livre dele. Nós estamos vivendo agora essa pandemia, né, no ano de 2020, mas não quer dizer que ela vai acabar esse ano, né? Os vírus não sabem quando que
muda o ano quando a gente tem um ano novo e começa um ano novo. Enquanto a gente tiver pessoas que estão infectadas e que possam transmitir esse vírus para outras pessoas que ainda não estão protegidas contra esse vírus, a gente pode ter casos, né, da infecção pelo coronavírus, e casos da doença Covid-19. Então, enquanto as pessoas permitirem essa circulação do vírus pela infecção e transmissão, o vírus pode coexistir com o ser humano, né? Então, não é que ele vai voltar, ele vai permanecer durante um período de tempo enquanto a gente tiver as condições para ele ser transmitido. E é difícil a gente fazer a previsão de quando que ele vai embora, né? Se a gente tiver uma vacina que consiga proteger eficazmente a população, essa vacina pode ser então produzida e usada então para prevenir a infecção pelo vírus que causa a Covid-19. Mas a gente sabe que esse processo da pesquisa para poder fazer descobrir as vacinas e produzir as vacinas e mesmo imunizar as pessoas não é tão rápido assim. Então, por isso que é muito importante as pessoas tomarem as medidas de prevenção, né, o distanciamento social, as medidas de higiene pessoal, cuidando não só da sua saúde, mas também respeitando a saúde do coletivo, de toda a população. Então, por isso que é muito importante a gente tomar essas medidas para barrar o máximo possível a transmissão do vírus e que a gente fique, então, o quanto antes livre desse vírus. Toda semana a gente parece aprender alguma coisa nova sobre o vírus, mas também parecem surgir muitas fake news sobre o assunto, especialmente relacionada à cura ou à prevenção dele. Eu já entrevistei um infectologista e o que o Dr. Fernando Proença, e o que ele nos disse foi que de duas uma, ou se inventa uma vacina, ou as pessoas vão ter que se contaminar, ainda que de forma muito lenta, com isso, de um jeito muito estudado, para que haja, de alguma forma, a contenção da doença. Porque não há uma outra cura, né? Não tem nenhum remédio muito claro sobre isso, ao mesmo tempo que todo dia a gente lê sobre as possibilidades da cloroquina, as possibilidades do tratamento com plasma, as possibilidades do tratamento até com anita, né? O que tem de promissor nesses tratamentos e como a gente vai se livrar do vírus do ponto de vista imunológico? Com relação ao tratamento, há vários trabalhos recentes de múltiplas tentativas, né? A gente vê uma campanha, uma corrida mundial para encontrar tratamentos. Existem duas iniciativas grandes de testes clínicos, né? Que é o Solidarity, da Organização Mundial de Saúde, e o Discovery do INSERM, que é na França, e são duas iniciativas que estão responsáveis por testar mais de 300 drogas potenciais para a Covid-19. Então, são testes, alguns iniciais, outros promissores, para encontrar tratamento. Além disso, há uma corrida para a vacina, que a gente sabe que pode demorar de 12 a 18 meses, né? Existe toda uma cascata de testes e experimentos que devem ser feitos para que uma vacina saia da bancada do laboratório e seja uma vacina aplicável, né, à população humana em escala industrial. E muito pouco se conhece do vírus. A gente tem visto agora mais recentemente a utilização de anticoagulantes, que se mostrou muito eficaz em reduzir a mortalidade de pacientes que têm problemas de coagulação. Muitas pessoas têm divulgado vídeos dizendo a cura foi encontrada, estamos tratando a doença errada, sendo que na verdade não é bem isso. Alguns pacientes têm problemas de coagulação e os anticoagulantes têm se mostrado eficazes para evitar a morte, diminuir um pouco da gravidade desses sintomas. Ainda não é a cura. Ainda estamos tateando em busca do melhor tratamento. Isso eu estou te dizendo com base nos artigos científicos que vêm sendo publicados. São muitos testes de antivirais, reposicionamento de fármacos, várias drogas que são utilizadas para outras viroses ou outras doenças que estão sendo testadas para tentar minimizar esses sintomas e tratar os pacientes, principalmente os pacientes graves da Covid. Eu queria que se vocês pudessem me falar um pouco da iniciativa da UFMG, de como surgiu essa ideia, de como ela tem funcionado, sugerir, se vocês quiserem, vídeos ou coisas que o canal já produziu que vocês achem bacana, ao mesmo tempo que eu queria saber quais as perguntas que as pessoas mais fazem, quais as dúvidas que mais aparecem para vocês.
Na verdade, essa iniciativa começou quando me colocaram para fazer parte da comissão de divulgação científica do departamento, né? E eu comecei a divulgar as atividades de pesquisa, os professores do departamento. Logo em seguida começou, então, a epidemia de coronavírus, que depois se transformou numa pandemia, e eu achei por bem começar a divulgar informações sobre a doença. Eu, Giliane, Betânia e Jonatas nos reunimos, fizemos alguns vídeos, delineamos alguns vídeos de prevenção, e o número de seguidores foi aumentando. Do dia 17 de março eram 800 e hoje são mais de 7.500 pessoas que seguem e compartilham as informações do perfil. O perfil também tem a sua versão no Facebook e no Twitter. Depois, há umas 2 semanas atrás, a gente abriu o perfil, também criou um canal no YouTube com os mesmos vídeos, né? E desde então eu gerei mais de 250 vídeos com informações sobre a Covid, sobre o coronavírus, informações de tratamento, prevenção, sempre embasadas em artigos científicos, no formato de vídeos, na maioria deles de 1 minuto, porque também acho que muita gente na população não gosta de vídeos longos e eu não queria fazer um formato de texto estático, né? Eu fiz uma breve enquete que teve mais ou menos 200 respostas sobre o que as pessoas achavam do perfil, se elas gostavam do tempo de vídeo, se a frequência de postagens era adequada, se compartilhavam os vídeos. E sim, a maioria compartilha nas redes sociais. Eu disponibilizei os vídeos no Drive para serem baixados e compartilhados, né? Os vídeos têm se popularizado cada vez mais. A ideia é transformar o perfil num perfil mais inclusivo, com a narração dos vídeos futuramente. Mas foi um trabalho que surgiu assim, junto com a pandemia e com a pandemia de informações. São sempre trabalhos, vídeos baseados em publicações científicas, nunca em artigos preliminares. Depois várias pessoas começaram a me perguntar sobre notícias que recebiam, então eu comecei a desmistificar fake news e gerar vídeos com essas notícias falsas. Comecei a abrir diariamente para perguntas, então recebo 50, 30 perguntas diárias, continuo fazendo isso, e mesmo com tanto tempo de pandemia eu ainda recebo muitas perguntas. De ontem para hoje foram 16 perguntas, e com dúvidas das mais variadas, como lavar verduras, legumes, ou chega uma fake news, posso tratar com boldo, outras mais elaboradas, perguntando sobre a carga viral, quais são os principais sintomas, pedindo artigos científicos. Então a gente tem perguntas de pessoas muito simples até pessoas que têm um conhecimento científico mais avançado, que inclusive leem os artigos. Recebo, às vezes, indicação de artigos de algumas pessoas. E para fazer esse trabalho, eu leio, em média, 5 artigos, 3 artigos por dia, né? Eu leio todos e transformo todos em linguagem acessível para a população. Então, muitas vezes parece que não é uma linguagem científica, mas não é para ser uma linguagem científica. É um canal de divulgação científica para a população, e tem pessoas muito simples que acompanham o canal e que compartilham essas informações por WhatsApp. E a ideia é combater a desinformação com fatos. Dica de vídeo bacana, eu sou suspeita, né? Eu fiz todos eles e gosto de todos, mas os vídeos de prevenção, eles são muito úteis, né? E os vídeos também sobre o coronavírus, como ele infecta, tem algumas animações 3D de outros sites que eu legendei para ficar mais fácil o acesso. Então, são mais de 250, dá para escolher. No link da bio do Instagram, eles estão... há um link para baixar os vídeos, e eles estão separados por pastas em assuntos diferentes, né? Então você pode baixar, mas eu sugiro, agora que a gente tem o canal do YouTube, acompanhar os vídeos no YouTube. Todos os vídeos no YouTube também estão divididos em playlists por tema: prevenção, tratamento, a doença, transmissão, vida silvestre. E dentro desses temas a gente tem novidade, você sabia, tira dúvidas, tem vários aspectos da Covid. Acho que vale a pena
e se inscrever no canal do YouTube, curtir os vídeos. Todos eles estão datados porque a ciência é dinâmica, né? Então tem algumas informações que são do início da pandemia que já mudaram um pouco, outras nem tanto. Então, diariamente eu faço uma revisão bibliográfica, aquilo que é mais interessante para a população e mais importante, eu transmito a informação nesses vídeos didáticos.